O cristão e a masturbação, o que a Bíblia diz? Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje vamos abordar esse tema sensível, porém de suma relevância para a vida de todos nós cristãos. A masturbação e o cristão. O que a Bíblia diz? Será que a Bíblia condena? Será que há uma permissão da parte da Bíblia para tal ato, tal prática? Acompanhe conosco, fique conosco até o final desse vídeo, porque iremos esclarecer à luz da Bíblia tudo que você precisa saber a respeito dessa prática. A masturbação, irmãos, é um tema que muitos evitam falar, principalmente entre os jovens cristãos. Será que é pecado? Será que não é? O que eu devo fazer para vencer a masturbação? É um tema muito relevante, sensível, porém muitas pessoas evitam falar sobre elas, seja nas palestras jovens, seja nas palestras para casais, sobre namoro, noivado e até casamento. Mas o que a Bíblia diz? Nós podemos destacar nesse momento que existe uma linha tênue entre o que a Bíblia diz e o que a sociedade diz. Como podemos encontrar, irmãos, a resposta certa? Como podemos saber, de fato, o que a Bíblia nos aponta sobre a masturbação? A Bíblia, irmãos, em várias passagens, nos ensina que a sexualidade ela foi feita de forma para honrar a Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, o Senhor vai dizer que o homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria a sua mulher e ambos se tornariam uma só carne. Então isso dá uma ideia de que a relação sexual é uma dádiva divina pensada para o casamento. Mas e quando falamos sobre masturbação? A Bíblia, irmãos, ela não fala de forma diretamente do ato em si, mas ela oferece princípios que nos ajudam a refletir principalmente sobre o tema. Em Mateus 5:28, Jesus nos diz que aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la, ou seja, com segundas intenções, Jesus disse que esse já cometeu adultério em seu coração. Aqui ele nos ensina, irmãos, que o pecado não está apenas no ato físico, mas principalmente também, irmãos, nos desejos e nas intenções do nosso coração. É isso que Jesus está apontando. Eu vou repetir. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que o pecado não está apenas no praticar, no ato físico, no executar, mas está principalmente no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensar, no nosso agir. Então, se Jesus está dizendo que o nosso pensamento em si, cobiçoso, já é pecado, nós já estamos cometendo pecado, imagina praticando. Então, logo nós entendemos que a prática é um pecado, nós entendemos que como o pensamento e a cobiça já no próprio coração e no desejo é pecado, então a prática também continua sendo pecado. A masturbação, irmãos, muitas vezes está ligada aos pensamentos e à fantasia, ou seja, é aquela fantasia que o ser humano cria na sua cabeça, aquele pensamento que muitas vezes tem sobre outra pessoa. Quero trazer um exemplo para você simples, prático e rápido. Você já imaginou se alguém poderia se masturbar pensando numa caixa de sapato? Pensando numa geladeira? Pensando no fogão? Claro que não. Está ligado com 99% da certeza a outra pessoa, a terceiros. E detalhe, gente, e quem faz tal prática pensando, como muita gente chama, no zoofilia, ou seja, em animais, também está cometendo pecado do mesmo jeito. Além do aspecto espiritual, irmãos, devemos considerar também o impacto psicológico e emocional que tal prática pode causar na vida do ser humano. Pode levar ao sentimento de culpa, vergonha e até o vício. Esse sentimento não condiz com a liberdade de paz e de espírito que Deus quer para nós. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 19 ao 20, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, qual tendes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, o apóstolo Paulo está falando que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Viver em santidade, irmãos, é um chamado para todos os cristãos. O apóstolo Paulo já escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 ao 5, as seguintes palavras: a vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saibas possuir o seu vaso, o vaso aqui se refere ao corpo, em santificação e honra. Isso nos mostra, irmãos, que a sexualidade ela deve ser conduzida de maneira a honrar a Deus. Como lidar com a tentação?
Agora, se você está enfrentando essa tentação, é importante você lembrar que você não está sozinho. Todos enfrentamos lutas em nossa caminhada cristã. O segredo está em buscar ajuda na fé, na oração, na leitura da palavra de Deus, no aconselhamento pastoral, no auxílio psicológico e talvez até da sua comunidade de fé, ou seja, da sua igreja, aonde você congrega, busca auxílio. Outro detalhe, não se cale sobre o assunto. Se você está enfrentando esse problema, converse com alguém da sua família de confiança, converse com seu pastor e busque ajuda para vencer. Até porque 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo nos diz as seguintes expressões: não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Ou seja, todas as tentações que nós enfrentamos é com permissão de Deus. E Deus só permite porque Ele sabe da nossa capacidade de resistir e de vencer. Portanto, irmãos, a questão da masturbação não é apenas uma questão de ato em si, é uma questão diretamente ligada ao nosso pensamento, principalmente em como nós buscamos a santidade em Deus. Aquilo que nós ocupamos na nossa mente, aquilo que nós ocupamos nos nossos pensamentos. Lembre-se de que Deus nos chama a viver dentro do seu princípio, de acordo com a sua vontade, e andar em santidade com Deus é uma das prioridades de Deus para a nossa vida. Ele nos ajuda, irmãos, a encontrar força para vencermos qualquer tentação. E lembre-se, se você está sendo tentado e está encontrando dificuldade para vencer, mas eu te digo, procura ajuda, procura primeiro a encher a tua mente das coisas de Deus e procura o auxílio da tua igreja. Se você gostou desse vídeo, então se inscreve no nosso canal, deixe seu like, comente aqui no espaço dos comentários a sua opinião sobre o assunto. Deixe aqui também uma pergunta, uma dúvida que nós estaremos esclarecendo. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer as tentações.